Bom dia, alunos. Vamos dar início aí à nossa aula de número 79, hoje falando sobre função logarítmica. Mas antes de falar sobre função logarítmica, quero lembrar aos alunos que ainda não entraram no plantão, que ficam perdidos ou não querem entrar, mas tente, entre, tire dúvidas comigo, tá? Para entrar no meu plantão, tem que entrar no bloco reforço. Depois que entrar no bloco reforço, haverá um link, né, indicando para o plantão. Antes de entrar na sessão, verifique que os grupos visíveis está marcado para todos os participantes, não somente na sua turma. Às vezes o aluno é da 101, da 102. Não, tem que estar para todos os participantes. Aí sim, entra na sessão e aí nós tiramos dúvidas, estudamos juntos, né? Seja num exercício, seja apenas numa teoria, ou simplesmente quer verificar o que os colegas estão tirando dúvida, assistir uma explicação, não tem problema nenhum. Estamos lá sempre, toda segunda e quarta, às 2 horas. E quando tem algum problema, ou eu marco horário extra, ou eu atendo mais tarde, não tem problema. Eu sempre aviso aos alunos que estão no plantão, tá bom? Então, aguardo vocês lá. Antes de começar falar sobre os detalhes, propriedades, o gráfico da função logarítmica, vamos verificar essa contextualização aqui. Vocês vão ver que tudo que vocês aprenderam na semana passada, ontem, né? Fizeram uma revisão, trabalharam o número de Neper, logaritmo neperiano, tudo isso vai ajudar aqui, tá? Então, tem esse aí, ó, é um exemplo de um vestibular, né, da Unesp de 2009, onde ele fala assim: o altímetro dos aviões é um instrumento que mede a pressão atmosférica, transforma esse resultado em altitude. Suponha que a altitude H acima do nível do mar, em quilômetros, detectada pelo altímetro de um avião, seja dada em função da pressão atmosférica P, em ATM. Pô, olha aqui, isso aqui é o que nós chamamos de função logarítmica. Por quê? Porque nós temos a altitude H em função de quem? Da pressão atmosférica. E essa pressão atmosférica está dentro, faz parte de quem? De um logaritmo. Por isso nós chamamos função logarítmica. E para resolver isso aí, nós usamos as propriedades, a definição de logaritmo, tudo que vocês já aprenderam. Quer ver? Vamos fazer esse exercício. Vou começar aqui, não vou, às vezes nem termino, mas vamos aqui. Num determinado instante, a pressão atmosférica medida pelo altímetro era 0,4. Considerando a aproximação log de 2 na base 10 igual a 0,3, a altitude H do avião nesse instante em quilômetros era de... Bom, então se ele falou que a pressão atmosférica é 0,4, então é o valor de P. Então, vamos substituir aqui, ó. Então, H de 0,4 é igual a 20 vezes logaritmo decimal. Sabemos que não precisava escrever essa base 10, tá? Mas o vestibular, né? A universidade escreveu, não tem problema, às vezes a gente escreve apenas para lembrar o aluno, isso não faz a diferença, né? Mas tem que estar sempre atento a isso. Bom, 1 sobre 0,4. Vamos organizar isso aqui, né? Organizando, colocando 4 sobre 10, fazendo a divisão, né? São cálculos simples. Vocês são alunos quase do segundo ano, né? Tá faltando pouco, então eu acho que eu não preciso mexer nisso. Espera aí que baguncei aqui de novo. Bom, log de 10, aqui vai ficar o quê? Vai ficar 10 sobre 4. Bom, fazendo isso aqui, o que nós podemos utilizar, né, a propriedade do quociente. Então, vai ficar o quê? 20, que multiplica log de 10 na base 10,
menos log de 4 na base 10. O que está no enunciado que vai ajudar a decidir o caminho dessa resolução? Isso aqui, ó, log de 2 na base 10 é igual a aproximadamente, né, 0,3. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que procurar o log de 2 na base 10. E ele está aqui, né? O 4 nos fornece esse valor. Então, continuando a resolução disso aqui, nós temos o quê? 20. Log de 10 na base 10, nós sabemos que é 1 menos, ó, fica log de 2 ao quadrado, só para lembrar os alunos, sempre fatório número, né? O 2 nós sabemos que vai vir para cá e o log de 2 na base 10 nós vamos substituir. Então, vai ficar 20, 1 menos 2, que multiplica 0,3. Fazendo essa multiplicação aí, ó, nós vamos ter o quê? 1 menos 0,6, nós vamos ter 0,4. Multiplicando, isso é igual a 8. Então, a minha resposta é a letra B. Então, 8 quilômetros. Tá vendo? Não falei nada, não falei sobre propriedade, não falei sobre gráfico, apenas usei uma contextualização. E tudo que vocês já aprenderam anteriormente, vocês conseguem resolver os exercícios que fala sobre, que está, né, ligado à função logarítmica através de uma contextualização, tá? Mas agora vamos trabalhar um pouco, relembrar o que dados de funções, só que agora na nossa função logarítmica, né? Nós sabemos aí que nossa função logarítmica é toda função. Olha o domínio são os reais, né? Não nulos, então é o asterisco mais, são os reais não nulos. Começa o quê? Não tem o zero, não pode ter o zero ali. Levada a todos os reais, que é o contradomínio. Tal que f de x é igual a log de x numa base qualquer e em que b é um número real, positivo e diferente de 1. Lembra dessa condição de existência do logaritmo, né? Tudo isso funciona também dentro da nossa função. E o nosso gráfico vai estar aí, ó. Ele, na verdade, eles são gráficos simétricos à nossa função exponencial, né? Então, eu tenho aí, quando a minha base, como ele é simétrico, né, a nossa função exponencial, então também está relacionada à base. Então, quando a minha base está entre 0 e 1, ela é uma função, ó, decrescente. E quando a minha base é maior do que 1, ela é uma função crescente. Só que a exponencial tocava o eixo do y, né? Aqui não, na nosso logaritmo vai sempre agora tocar o eixo x no ponto 1, porque nós sabemos que o logaritmo de 1 em qualquer base é zero. Por isso que vai tocar aqui, ó, no eixo x no ponto 1, tá? Pode haver mudança, não estar no 1? Pode, porque nós temos vários exemplos de função logarítmica, né? Então, esse é o exemplo básico, né? É o mais simples possível de uma função logarítmica, tá? Então, analisando sempre desta forma o gráfico, nós vamos estar sempre nesse formato, seja ele decrescente, seja ele crescente de acordo com a sua base, tá? E ele fala aqui também, ó, nesse gráfico, podemos dizer que, ó, o logaritmo de A na base A é igual a 1, porque nós já vimos isso, né? É uma das propriedades, como o logaritmo também de A na base A nesse gráfico é igual a 1. Então, nós temos essa função aí, esse gráfico, que é o formato da nossa função logarítmica. Bom, continuando aí, nós temos as propriedades da função logaritmo. Então, logaritmo de x na base b é igual a logaritmo de y na base b, quando x é igual a y. Que propriedade é essa? Vocês lembram? É o quê? É
quando ela fala que ela é injetora, né? Então, quando eu tenho um gráfico aqui, ó, nós temos o gráfico, então eu estou tocando aqui, ó, ela é uma função injetora. Porque, ó, lembra da função injetora? Então, cada linha paralela a x vai tocar no gráfico apenas um ponto, né? Então, ela é uma função injetora. Bom, segunda propriedade, ela é uma função crescente, já falei agora mesmo, ela é uma função crescente quando a base é maior do que 1. Então, vai crescendo para todos os valores, ó, x1, x2, x3, sempre vai ser maior, né? O logaritmo deles vai ser sempre maior no decorrer do caminho do meu gráfico, né? Então, ela é uma função crescente quando B é maior do que 1, quando a minha base é maior do que 1. Seja A, B, C, não interessa, sempre pensando na base, se for maior do que 1, ela é uma função crescente. E, logicamente, se ela está, né, a base está entre 0 e 1, ela é uma função decrescente. Então, essa é a terceira propriedade da função logarítmica. Parecido com o que nós aprendemos lá na função exponencial, tá? É só estamos trocando agora com a nomenclatura logarítmica, né? Que tornou, é uma função, é como se as duas é uma função inversa da outra, né? Então, nós trabalhamos aí essa função logarítmica. Bom, não temos muito o que falar, né? Sobre as propriedades estão claras aí pelos gráficos. Então, vamos trabalhar os exercícios. Vou trabalhar alguns exercícios com vocês. Os que eu não fizer, né? Os exercícios propostos que não forem feitos nesta aula, faça todos os exercícios, porque na quinta-feira nós vamos estar tirando dúvida, vou estar corrigindo esses exercícios, tá? E se aparecer algumas perguntas no meu plantão, eu analiso com vocês, tá? Então, façam os exercícios. Para isso, vamos fazer um pouco dos exercícios, dar uma ideia aí, né? Então, começando aí na página 345, que começa a lista dos exercícios propostos, nós vamos fazer aí o exercício 27. Considerando-se as funções reais f de x igual a logaritmo de x mais 1 na base 3, g de x logaritmo de x na base 2, h de x logaritmo de 4x na base 10, né? Porque é log de 4x. Pode-se afirmar que o valor, então, ó, vamos calcular o valor. Ele quer saber o valor dessa operação aqui, ó, f de 26 menos g de 0,125 e h de 25. Então, o que nós devemos fazer? Substituir o x em cada uma dessas funções. Então, vamos começar pela função f de 26. Vou fazer separadamente, tá? Eu gosto de fazer separado para depois substituir lá. Então, eu tenho log de 27, né? Porque 26 mais 1 dá 27 na base 3. E eu sei que isso aqui, ó, vou desenvolver. O que é o 27? O 27 é o log de 3 elevado ao cubo na base 3. E jogando aqui o 3 para esse lado, o que eu tenho? 3 vezes log de 3 na base 3, que vai dar 3, porque log de 3 na base 3 nós sabemos que é 1. Bom, então já achamos aí o 26, né? Vamos jogar aí para g de 0,125, que é igual a log de 0,125 na base 2. Mas o que é o 0,125? É o 125 sobre 1000, tá?
Então, lembrando, né, todas as vezes que estiver um número decimal, transforme ele em fração decimal. Se puder simplificar, às vezes facilita para a gente, tá? Então, eu tenho aí, ó, se eu simplificar isso aqui, ó, vai ficar 125 sobre 1000. Mas o que é o 125 sobre 1000? Dividindo 125 por, simplificando aqui, vai ficar log de 1 sobre 8, na base 2. Mais 1 sobre 8, o que nós aprendemos? Como que nós transformamos isso aí no exponencial? Então, vai ficar logaritmo de 2 elevado a menos 3 na base 2. Jogando esse menos 3 para frente, log de 2 na base 2 sabemos que é 1, então vai ficar menos 3. H agora, H de 25. O H de 25 é o log de 4 vezes 25 na base 10. Então, eu tenho o logaritmo de 100 na base 10. Nós já sabemos, ó, o que é o 100? É 10 elevado ao quadrado na base 10. Vou colocar aqui a base 10 só para relembrar para vocês. Então, fica 2, porque log de 10 na base 10 é 1. Então, eu tenho esses valores. Substituindo agora na equação aqui, ó, na expressão, né, que ele me forneceu, eu tenho o quê? 3 menos 3 mais 2. Então, eu tenho 3 mais 3, 6, mais 2 vai dar 8. 8, então 27 é a letra A, tá? Então, é esse o valor que nós temos aí, tá? Então, vamos resolver os exercícios sempre pensando aí em aplicar as propriedades. A função é a parte mais simples, né? Você tem que ter conhecimento das propriedades. Então, vamos para o exercício 32. Determine o domínio das funções. Lembra que domínio, nós fizemos isso muito desde o conteúdo de funções. Nós temos que ver a condição de existência daquela função, daquele logaritmo, para poder aplicar, né, para verificar o domínio, para que valores essa função está satisfazendo, né? Vamos lá. Bom, ó, nós sabemos que o logaritmando, pela definição de logaritmo, ele tem que ser maior que zero. Todo logaritmando tem que ser maior que zero. Então, é isso que eu vou verificar. Quais os valores de x para que esta equação, né, que ele colocou aqui, que essas expressões sejam maiores que zero. Então, vamos fazer primeiro para a letra A. Para a letra A, eu tenho x menos 6 maior que zero. Então, eu tenho x maior que 6 dividido por 5, certo? Então, qual é o domínio? O domínio dessa função é todo o valor de x pertencente aos reais, tal que x é maior do que 6/5. Então, esse é o domínio, né? O que vai satisfazer essa função. Bom, vamos fazer a letra B. A letra B eu tenho, vou fazer ela aqui em cima. Letra B. A letra B eu tenho x ao quadrado menos 5x mais 6 é maior do que zero. É uma equação do segundo grau, uma inequação do segundo grau. Então, essa inequação do segundo grau, nós temos que encontrar as raízes. Vou usar soma e produto. Facilita muito. Então, eu tenho aí que a soma é 5 e o produto é 6. Então, eu sei que x' é igual a 2 e x duas linhas é igual a 3. E para resolver essa equação, nós precisamos do esboço dessa equação. Então, eu tenho aí, ó, concavidade para cima e ela é positiva onde?
para valores menores que 2 e maiores que 3. Então, qual é o domínio? O domínio aqui vai ser todo o valor de x pertencente aos reais, tal que o x tem que ser menor do que 2 ou o x tem que ser maior do que 3. Então, essa é a condição. Na letra C, vamos fazer a letra C aqui. A letra C eu tenho o quê? Uma inequação, né? Eu tenho uma inequação quociente, lembra? Então, eu tenho que primeiro encontrar as raízes de cada uma separada e jogar os valores. Então, vamos encontrar aqui, ó. 2x menos 6 igual a 0, eu sei que a raiz aqui vai ser o quê? X é igual a 3, não é? Porque, ó, 6 passou para o outro lado, dividiu por 2, 3. X menos 2 é igual a 0. Igual a 0, eu tenho o quê? Como raiz, x igual a 2. Bom, então são todas equações, são inequações do primeiro grau, todas crescentes, porque o x é positivo, né? Então, vamos aqui construir, ó. Então, aqui, ó, primeiro, para a primeira lá, pro de 3, eu tenho 3, o 3 não faz parte, né? Ó, 3. Então, como ela é crescente, é positivo do lado de cá e tudo para cá é negativo. Agora, vamos colocar o do 2. O 2 também não faz parte, mas como ela é crescente, tudo para o lado de cá é positivo e para o lado de cá é negativo. Para resolver essa equação quociente, nós precisamos o quê? Colocar valores aqui, ó. Multiplicar, dividir esses sinais, né? Então, eu tenho aqui o 2, eu tenho aqui o 3, e aí eu tenho menos dividido por menos, dá mais desse lado, menos dividido por mais, dá menos aqui entre eles, e mais dividido por mais, dá mais. Então, quais são os valores que vão satisfazer essa inequação ser positiva? Menores que 2 e maiores que 3. Então, nosso domínio vai ser o quê? X pertencente aos reais, tal que x é menor do que 2 ou x é maior do que 3. Pronto, é assim que nós encontramos o nosso domínio, verificando as condições de existência para os logaritmos. Tá? Porque sempre no logaritmo, na função, ele contém a incógnita independente, né? Então, nós temos que verificar essas condições de existência, tá? Faça aí a letra D, a letra E, a letra F e verifique se você realmente aprendeu. Qualquer coisa, tire dúvida com a gente. Exercício 33. O gráfico abaixo representa a função f de x igual a vezes log de x menos b na base 1/8. Tá vendo que a base está entre 0 e 1? Por isso que a função é decrescente. Então, ó, porque está relacionada à minha base aqui. Cujo domínio é o intervalo que vai de b, né, da base, até mais infinito, tá? Então, vamos lá. Primeira questão desse exercício é: determine as constantes reais A e B. Como que eu vou encontrar essas constantes reais? O que eu vou utilizar? Eu vou utilizar os pontos, né? Então, eu vou utilizar aqui, ó, o ponto, este ponto, que é o quê? 4,0, né? X é igual a 4 e o y é 0. E vou usar este ponto aqui. Que ponto é este? 5 menos 4 sobre 3, tá? Então, esse é o meu valor. Então, eu vou utilizar esses dois pontos. Então, vamos utilizar primeiro o que tem o 0, para facilitar as nossas vidas, né? Vamos lá.
Substituindo ali no valor do fx0, eu vou ter o quê? 0 é igual a A, que multiplica log de 4 menos B na base 1/8. Bom, ó, eu tenho que deixar esse logaritmo sozinho, então esse A vai passar dividindo 0. 0 dividido por A é 0. Então, continuou 0 aqui. Então, eu tenho logaritmo de 4 menos B na base 1/8. Agora, eu vou aplicar, ó, como eu tenho a minha incógnita dentro do logaritmando, eu vou aplicar a definição de logaritmo. Então, vai ficar o quê? 1/8 elevado a 0 é igual a 4 menos B. Então, estou aplicando aí o... E o que é 1/8 elevado a 0? É 1. Então, passando o B para cá, do outro lado eu vou ter 4 menos 1, que é igual a 3. Então, esse é o valor do B. Eu já achei o valor do B. Agora, eu vou usar o segundo ponto para encontrar o valor de A. Então, vamos resolver lá esse utilizando. Então, substituindo no valor de f de x menos 4 terços, igual a logaritmo de 1/8, né? O que eu tenho aqui? 4x, eu sei que é 5. 5 menos 3, que eu já achei o valor do B. Então, eu vou ter menos 4 terços igual a vezes logaritmo de 2 na base 1/8. Bom, o que eu tenho aqui? O que eu posso verificar aqui? Bom, o Tenente Perillo ensinou vocês a aplicar a propriedade quando nós podemos fatorar aqui a base, tá? Eu vou mostrar para vocês de outra forma também. Você pode pegar este valor e calcular separadamente. Então, o que eu tenho aqui, ó? Log de 2, 1/8 igual a x. Eu vou aplicar a própria definição separado. Vou colocar um outro valor x. Vou colocar x não, vou colocar z. Então, o que eu tenho? Eu tenho 2 é igual a 1/8 elevado a z, tá? E com isso aí eu tenho o quê? Eu resolvendo isso aqui, eu vou ter 2 igual a 2 elevado a menos 3z. Menos 3z. Lembra que o 1/8 é 2 ao cubo, invertendo menos 3? Então, eu tenho aqui 1, cancelando as bases, eu tenho que z é igual a menos 1 terço, tá? Então, nós descobrimos esse valor. Então, eu tenho substituindo aí, voltando aqui, deixa eu voltar a cor vermelha. Menos 4 terços igual a vezes menos 1 terço. Então, positivo, negativo, negativo, vai tornar positivo. O 3 vai cancelar aqui, ó, eu posso cancelar o 3 porque ele está no denominador. Então, nós temos que o A é igual a 4. Pronto. Na primeira questão foi para encontrar os valores, né, desconhecidos. Então, agora nós temos a nossa função. A nossa função agora vai ser sempre essa para usar nas outras questões. Nós vamos usar 4, que multiplica logaritmo de x menos 3, que é o valor de b, na base 1/8. Então, essa é a nossa função principal, tá? Então, essa é a nossa função principal. Vamos utilizar ela agora para a letra B também, para a letra C e para a letra D. Então, vamos lá. Ó, para a letra B, ele fala, determine as coordenadas do ponto de interseção do gráfico F com a reta vertical que cruza o OX no ponto da abscissa 7. Então, aqui, ó, vamos supor que aqui está o 7.
Então, ele quer um gráfico que vai cortar a reta aqui, essa reta meia torta minha, né? Então, eu vou ter aqui, ó, que ele quer cortar. Ele quer saber este ponto aqui, ó, quando essa reta que passa pela abscissa 7 corta o nosso gráfico desta função, tá? Então, ele quer saber isso aqui. Então, eu já sei um dos pontos. Quem eu já sei? Eu já sei o valor de x, porque se a abscissa é 7, eu já sei o valor de x. Então, basta agora encontrar o quê? O nosso y aqui. Quem vai ser a nossa função? Então, substituindo aqui, ó, eu vou pegar f de 7 é igual, lembra que nós já montamos nossa função? 4, que multiplica logaritmo de 7, o x eu já tenho, menos 3, que é o meu valor do b, 1/8. Né? Então, eu tenho aqui, ó, vou resolver esse valor, 4, que multiplica log de 7 menos 3 dá 4, 1/8. Bom, posso fazer isso separado aqui. Vou fazer desse lado aqui, fazer de verde aqui. Ó, o que é o log de 4 na base 1/8? Vou chamar isso aqui de z. Vai ser 2 ao quadrado. Já vou fazer as mudanças que a gente já sabe de cor. 2 elevado a menos 3z. Cancelando aqui, nós temos o quê? Que z é igual a menos 2/3. Né? Então, esse é o valor daqui. Então, fazendo essa conta aqui, substituindo, deixa eu trocar a cor aqui. Substituindo, nós temos o quê? 4, que multiplica o quê? Menos 2/3. Né? Colocar parênteses aqui. Então, eu tenho menos 8/3. Então, o nosso ponto, as coordenadas desse ponto é quem? 7 da abscissa e menos 8/3 da ordenada. Tá? Então, é isso que ele queria, apenas que utilizasse a função aplicando aí essa definição. Na letra C, é parecido, só que agora é ao contrário, né? Ele quer aí, ó, determina a coordenada do ponto de interseção do gráfico com a reta horizontal que cruza o O e Y no ponto de ordenada 8. Então, aqui, ó, ele quer uma reta agora horizontal, passando pela ordenada 8, ele quer saber este ponto aqui. Então, ele quer saber o 8 nós já sabemos, e ele, aliás, o 8 é o y. Ele quer saber o x deste ponto, porque nós já sabemos quem é a ordenada, que é 8. Então, ele quer saber aqui qual ponto que vai estar relacionado aqui, tá? Então, aplicando, jogando na função que nós já sabemos, nós temos aí a função 8, né? Vamos jogar lá o valor 8, que já é da função, 8, igual 4, valor de A, log de x é o que eu quero encontrar, menos 3, na base 1/8, tá? Então, ó, passando 4 dividindo, eu vou ter 2, né? Vai ficar 2 igual a log de x menos 3 na base 1/8. Bom, olha aqui, o x está no logaritmano, eu posso aplicar direto a definição de logaritmo. Então, vai ficar o quê? Vai ficar x menos 3 é a mesma coisa que 1/8 elevado ao quadrado. Então, x menos 3 é igual a 1 sobre 64. X é igual a 1 sobre 64 mais 3. Então, tirando o MMC, né? Nós estamos mexendo com fração, o MMC é 64, que vai dar 1 mais 64 vezes 3, vai dar 192. Então, somando isso aí, nós temos 193,64 avos. Então, esse é o valor de x. Então,
a nossa ordem, a nossa abscissa nesse ponto. Então, trocando aqui, nós temos 193 sobre 64, que vai dar 8, tá? Então, sempre jogando os valores e aplicando as propriedades do logaritmo. Na letra D, ele fala assim: considere a reta vertical R que cruza o eixo OY no ponto da abscissa K. Um K qualquer. Vamos supor que seja o K, seja esse valor aqui. Para que valores de K essa reta e o gráfico de F têm um ponto em comum? Esse K eu não conheço. E se eu substituir ele aqui, ó, como ele é abscissa, ele é o valor de x, se eu substituir ele na minha função, ó, vou substituir ele aqui na minha função. Fica k menos 3 na base 8, né, vezes 4. Quando que isso aqui vai existir? Qual a condição de existência? Quando o logaritmando é maior do que zero. Então, eu tenho k menos 3 tem que ser maior que zero. Então, para todos os valores de k maior que 3. Então, para eles terem, então, na verdade, esse k começa aqui, ó, começa no valor de 3, que eles vão ter um ponto em comum, né? Quando k é maior do que 3, tá? Então, essa é a ideia. Então, quando nós analisamos, nós temos que olhar onde está a incógnita, porque aí nós usamos a condição de existência. No 33, letra E, considerando a reta horizontal S que cruza o eixo OY no ponto de ordenada P. Então, vamos imaginar aqui, um P aqui. Ele quer saber qual o valor de P para que esse gráfico tenha pontos em comum. Se eu traçar o P em qualquer lugar aqui, ó, se eu traçar o P, seja na parte aqui negativa, quando eles vão ter valores em comum? Nós já sabemos que essa função é uma função injetora e ela vai ter para todos os valores de R, né? Então, quando, né, para qualquer valor de R, né? Então, P tem que pertencer aos reais. Só isso que é a condição, porque nós estamos vendo aqui uma função injetora, tá? Então, tudo que eu fiz aí nos exercícios, apliquei as nossas propriedades dos logaritmos, apliquei nossas definições de nossas propriedades de funções, conteúdos que nós já estamos trabalhando aí, todo capítulo tem uma função. Então, nós já sabemos bem trabalhar isso, tá? Tentem fazer os outros exercícios. Na quinta-feira, nós finalizamos aí os exercícios dessa página, tá? Então, faça. Se quiser participar do plantão também, na quarta-feira, eu estarei às 2h. Se não, nós corrigimos os exercícios na quinta-feira. Então, até a próxima aula, tá? Fiquem bem e tirem dúvidas no plantão.